Alô pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo muito importante. Enfim, sabemos o resultado do julgamento de Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, já vou falar logo, está livre para jogar. Ele será punido, uma multa. A gente vai falar o valor, ele pode jogar com a camisa do Flamengo, está liberado para jogar com a camisa do Flamengo. Algo que está revoltando muita gente, inclusive na imprensa. Pessoas da imprensa, jornalistas fazendo insinuações graves, inclusive. E a gente vai trazer todos os detalhes. O que o Flamengo planeja fazer agora com o Bruno Henrique, como o Flamengo pretende utilizar o Bruno Henrique no time, se ele vai continuar como centroavante, se não vai. Enfim, a gente vai falar muito desses bastidores envolvendo a situação do Bruno Henrique, trazer declarações importantes aqui. Fala também sobre Lucas Paquetá, o meio atacante admite que tentou voltar ao Flamengo em 2 oportunidades. Quero te atualizar também sobre o Cruzeiro para responder se Gonzalo Plata e Fabinho interessam. Quero falar ainda sobre o julgamento da próxima segunda-feira envolvendo o Vitor Roque, especialmente depois da absolvição do Bruno Henrique. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Bruno Henrique, ele está livre para jogar com a camisa do Flamengo. Só para contextualizar, hoje, quinta-feira, às 15 horas, teve o julgamento do Bruno Henrique, na verdade, o julgamento do efeito suspensivo. O Bruno Henrique havia sido punido em 12 jogos, e aí teve efeito suspensivo, e depois de 2 meses veio esse julgamento. O julgamento durou ali um pouco mais de 2 horas, e o Bruno Henrique, ele teve 6 votos para que o Bruno Henrique fosse apenas multado, e outros 3 votos para que o atacante fosse punido. Bruno Henrique foi multado em R$100 mil, que é a multa máxima prevista pelo Código, e a decisão não cabe recurso. O caso do atacante do Flamengo está encerrado no STJ dele, pode jogar tranquilamente, não vai ter reviravolta, pelo menos na esfera desportiva, tá? E o Michel Acef Filho, que é o advogado do Flamengo, contratado pelo Flamengo para representar e defender o Bruno Henrique, disse o seguinte: acredito que a análise em relação ao que de fato ocorreu foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da operação penalidade máxima. Ficou evidente com a análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto. Portanto, não caberia a aplicação do artigo 243 nem 243A, que tem uma previsão específica e que não se adequa ao fato ocorrido com o Bruno Henrique. Acho que a análise profunda do fato foi o que acabou resultando na aplicação do artigo 191 e rechaçando qualquer possibilidade de suspensão do atleta. O Flávio Williman, que é vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, ele também falou sobre o assunto. O recado que eu queria deixar em nome do Clube de Regatas do Flamengo é a confiança na justiça desportiva brasileira. A importância desse caso, o respeito a todos os votos que desclassificaram a conduta do atleta e até os votos que entenderam a conduta como típica e punível. Acho que é de se extrair desse julgamento algo positivo, que é o alerta para todos os clubes cada vez mais informarem seus atletas a importância de manter o fair play no esporte e de não se envolver em qualquer confusão que venha a causar violação ao regulamento de competições ou mesmo às regras do direito desportivo. Bom, galera, tá aí. O Bruno Henrique, ele, portanto, tá livre para jogar. Vai pagar essa multa de 100 mil. Obviamente que eu fui apurar a informação nos bastidores e o que me passaram o Bruno Henrique não fez nenhuma... teve gente falando, será que o Bruno Henrique fez promessa? Não teve nada disso, mas como já era de se esperar, o Bruno Henrique se mostrou muito aliviado com o resultado do julgamento. Ele estava muito apreensivo, nervoso, para pessoas próximas. Ele chegou a relatar isso, não escondeu nem um pouco o sentimento. No Flamengo, o entendimento é que, embora o atacante sempre tenha dito para eles que era inocente, que não tinha feito participado de nenhuma máfia, nada disso, o Flamengo entende que a tendência é que agora o jogador cresça, melhore o desempenho dentro de campo, porque, obviamente, embora mesmo você se sentindo inocente e sabendo que você é inocente, como o Bruno Henrique afirmava que era, é muito difícil você performar da melhor maneira possível, seja qual for sua profissão, tendo um problema desse na cabeça. Sobre acompanhamento com psicólogo, Bruno Henrique iniciou a terapia desde a fase da recuperação, da cirurgia no joelho, período inclusive que coincidiu com a renovação de contrato dele ou não,
Ele iniciou a terapia lá nessa época e está fazendo até hoje, então ele não fez ou começou a fazer por conta desse problema. Vamos agora para o outro assunto, galera. Jornalistas insinuando que o Flamengo foi beneficiado no STJD. Bom, galera, o Rodrigo Ayashi, que foi auditor do STJD e votou apenas na multa de Bruno Henrique, ele participou do julgamento de Bruno Henrique, ele é flamenguista, foto dele com a camisa do Flamengo, com familiares com a camisa do Flamengo, estão viralizando. Gente, eu acho isso extremamente injusto, leviano. Você dizer que o cara votou a favor de o Bruno Henrique ser absolvido e apenas ser multado só porque ele é Flamengo, gente, isso é muito sério. Você está botando em pauta, duvidando o caráter da pessoa. Isso não existe. É a mesma coisa que eu noticiar aqui, eu vou dar um exemplo. Eu vou noticiar aqui que o Vasco vai acabar. E supondo que seja verdade, tá? E aí o Vasco vai acabar, eu noticiei. E aí os vascaínos começam a me xingar, me ameaçar só porque eu sou torcedor do Flamengo. Tô pegando, sei lá, uma comparação esdrúxula aqui, mas foi o que me veio à cabeça agora. Mas, gente, fazer isso... Torcedor fazer isso, eu até entendo, em rede social, a paixão vem no meio. Agora, jornalista, ficar insinuando isso ao vivo e em emissora grande, sério, gente, isso é muito sério, tem que tomar cuidado com isso. Eu jamais, por exemplo, teve o caso recente aí da visita da equipe de doping aos CTs. Todo mundo divulgando uma foto de uma pessoa que teoricamente fazia parte da comissão e que torcia para o Palmeiras. Eu em nenhum momento citei aqui no canal, citei nas minhas redes sociais, porque, cara, como que eu vou dizer que uma pessoa quis ajudar o Palmeiras só porque torce para o Palmeiras? Isso é muito sério. As pessoas precisam tomar cuidado com isso. É o caráter da pessoa, é a foto da pessoa que está sendo espalhada. Imagina, na escola, os filhos vendo isso. Totalmente desnecessário, gente. Repito, torcedor em rede social, eu até tento entender fazer isso. Jornalista que trabalha em grande veículo, no meio de comunicação fazer isso, eu reprovo demais. Mas é apenas a minha visão dos fatos. Não quer dizer que eu estou certo, que eu estou errado. É apenas o que eu penso. Sobre o planejamento, o que pensa o Flamengo em relação a Bruno Henrique? Bruno Henrique vai jogar contra o Sport, ele vai ser o centroavante. Na ausência do Pedro e até mesmo do Plata, ele será o centroavante. E eu estou falando isso porque recentemente ele deu aquela declaração, e mesmo com a declaração, o Felipe Luiz continuou botando o Bruno Henrique, não vai ser agora que vai tirar. Eu acho que o Bruno Henrique vai crescer muito de produção. Você jogar com um problema desse, vou pegar um exemplo, Lucas Paquetá, olha como ele cresceu de produção depois que ele foi absolvido. Está jogando muita bola, inclusive na seleção brasileira. É óbvio que ele vai crescer de produção. Então, a justiça, teoricamente, foi feita, está definido, a justiça definiu. O que eu penso, tá? Eu acho que precisa ter um ajuste nas leis. Não sei como se fala isso. Enfim, tem que mudar a lei. Porque eu vou ser muito sério, eu achava que o Bruno Henrique tinha que ser punido para dar exemplo. Por quê? O valor da multa de 100 mil é muito menor do que o valor que provavelmente as pessoas envolvidas com essa informação especial passada para o Bruno Henrique ganharam nessas apostas. Então, eu acho que precisava ter uma punição para ter exemplo. Mas quem sou eu para dizer isso? Eu não sou advogado, eu não li o processo inteiro, vou ser muito sincero, quase 100 páginas, não consegui ler todo ainda. Então, assim, quem sou eu para dizer isso? Eu só acho que tinha que ter um exemplo. Agora, abre, digamos assim, uma brecha para uma pessoa fazer isso e pensar assim, pô, o Bruno Henrique não foi punido, eu também não vou fazer. Eu também não vou ser punido, então vou fazer aqui. Então, enfim, abre um precedente muito grande, mas repito, a justiça foi feita. Você aceitando ou não, você concordando ou não, ele foi para julgamento, foi julgado, foi absolvido, está livre para jogar e não adianta chorar, não tem jeito. E não me venham comparar com o caso do Vitor Roque, que vai ser julgado por homofobia. São dois crimes, digamos assim, né, entre aspas, diferente. E aí, repito, é a justiça que define. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o Bruno Henrique foi absolvido que o Vitor Roque tem que ser absolvido. E ele tem que ser punido também, os tempos mudaram. Não dá mais para aceitar esse tipo de atitude
que o Vitor Roque teve. É homofobia, pronto, e acabou. Tem torcida, tem clube que é punido porque a torcida pratica ato de homofobia em cantos. Então, é o mundo atual, não adianta falar assim, mas antigamente... Gente, mudou, o mundo mudou, evoluiu. O mundo evoluiu. Não adianta você comparar com 20, 30 anos atrás. Cara, 20 anos atrás o Vitor Roque não era nem nascido. Pô, pelo amor de Deus, gente. Tem que ser punido. Ponto, acabou. Agora, quantos jogos? Não é o Veni Casagrande que vai dizer isso. Isso aí é justiça. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e fui! Quero falar agora sobre Vitor Roque, Bruno Henrique, Dudu e o STJD. A gente corre enorme risco de ouvir, a partir da segunda-feira da próxima semana, que o Campeonato Brasileiro está manchado. Tudo começa nessa quinta-feira, quando Bruno Henrique, que havia sido suspenso por 12 jogos, foi julgado no pleno do STJD e acabou absolvido dessa punição de 12 jogos. Bruno Henrique só teve de pagar R$100 mil de multa por ter informado a seu irmão que tomaria um cartão amarelo. O irmão passou essa informação para uma série de pessoas que fizeram apostas em cima desse cartão. Importante registrar que o irmão do Bruno Henrique já havia inclusive sido banido de uma das casas onde ele fazia apostas, talvez por desconfiança em relação a esse comportamento. Enfim, criou-se uma situação ou uma impressão de que o STJD joga a favor do Flamengo, até porque outros atletas envolvidos em casos de apostas esportivas pegaram suspensões bem grandes, de 1 ano, 2 anos ou até o banimento no futebol. Para piorar, na segunda-feira, o Vitor Roque, atacante do Palmeiras, rival do Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Nacional, será julgado por uma postagem homofóbica. Depois da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o São Paulo, Vitor Roque postou a imagem de um tigre levando pela boca um veado morto. E essa postagem homofóbica pode acabar se transformando numa punição para o Vitor Roque. Vale a lembrança de que o Dudu, jogador do Galo, pegou 6 partidas de suspensão depois de mandar a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tomar caju através das redes sociais. Se o Vitor Roque for suspenso por uma postagem que nada tem a ver com o seu comportamento em campo, enquanto o Bruno Henrique foi absolvido, tendo participado de um esquema de apostas esportivas, imagino que a repercussão vai ser extremamente negativa e gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre Gonzalo Plata e Fabinho, jogadores que estariam na mira do Cruzeiro para 2026. Começando pelo Gonzalo Plata, o jornal Dia do Rio de Janeiro informa que o atacante equatoriano do Flamengo interessa ao Cruzeiro e a outras equipes do exterior. Consultei fontes ligadas a essa possibilidade e posso assegurar que não há nenhum interesse do Cruzeiro em contratar o jogador. O Plata é até bem avaliado do ponto de vista esportivo, mas o comportamento dele fora dos campos é péssimo. Alguém que sai com enorme frequência, balada, noite, não é muito compromissado, foram vários os problemas ao longo da carreira, não há nenhuma intenção do Cruzeiro em contratar o Plata, podemos descartar esse nome. Sobre Fabinho, volante veterano que pertence ao Ittihad, recentemente convocado para a seleção brasileira. Cruzeiro não confirma nem nega interesse. Vale a lembrança de que o Fabinho tem contrato com o Ittihad até junho do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. E mais, Fabinho e Leonardo Jardim têm uma relação muito próxima. Eles trabalharam juntos no Mônaco, enquanto o Fabinho era um lateral direito. E foi o Leonardo Jardim quem transformou o Fabinho em volante, mudando a carreira do jogador, que acabou anos depois sendo vendido para o Liverpool por 60 milhões de euros. Separei até um trecho de uma entrevista que o Leonardo Jardim deu em fevereiro, falando sobre o Fabinho, abre aspas, um dos brasileiros que eu treinei, que tenho grande consideração e que eu adoro, disse Leonardo Jardim sobre o atleta que estará com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti para os amistosos nessa data FIFA. Hora de te contar que Lucas Paquetá sonhou, cogitou e pediu para voltar ao Flamengo em meio a toda a situação delicada pela qual passou na Inglaterra, em meio a investigações sobre participação em apostas esportivas. Dá uma olhada nas frases do Paquetá. Demonstrei desejo de voltar ao Flamengo quando soube que não seria punido. E mais, eu já sabia que poderia jogar normalmente e foi o momento em que eu mais senti vontade de voltar ao Flamengo. Conversei com o Felipe Luiz e também passei esse meu interesse aos meus empresários. Nicola, se o jogador queria, por que não rolou? É que a conta acabou não fechando. Hoje o Paquetá está avaliado em 35 milhões de euros, mas dá para dizer que o West Ham não vende por menos de 50 milhões de euros. Só para lembrar,
Paquetá tinha negociação praticamente fechada com o Manchester City por 80 milhões de euros quando estourou o escândalo e a investigação que impediu o acordo com o City. O contrato do Paquetá de 28 anos com o West Ham se encerra em junho de 2027. Outro ponto importante, ele hoje ganha 4 milhões e meio de reais por mês. Os mais bem pagos do Flamengo hoje ganham na casa de 2 milhões e meio de reais. Dá para dizer que o Paquetá ganha praticamente o dobro em comparação aos mais bem pagos do rubro-negro. Fala aí, pessoal, o vídeo recheado de informações do Mengão, atualizações importantíssimas do Flamengo. Jorge Nicola trazendo atualizações de mercado, Vene Casagrande, tudo sobre o Flamengo, te mantendo muito atualizado. Portanto, pessoal, na humildade, na moral, fortalece com o seu like, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família flamenguista que só cresce a cada dia. Comenta aqui embaixo também, deixando nos comentários a sua opinião pra gente estar trocando aquela ideia, fechou? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Fui!